Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Terça Técnica falando aí de elementos de máquina nessa série maravilhosa aí que a gente está colocando aqui para vocês, né, e comentando um pouco. Gente, nós falamos aqui de uma forma geral e gostaríamos muito que vocês deixassem nos comentários aí a sua experiência, o seu insight, como que você trabalhou em campo, né? Qual o tipo de rolamento que você já viu, qual elemento de máquina você já mais trabalhou. Coloca aí no comentário, tá? E se não está inscrito, já faça sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like, porque essa série aqui vai ser muito legal. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de rolamento, tá? Rolamento, gente, é o seguinte, é um elemento de máquina, tá? Muito utilizado, que aí nós temos características, tá? Temos tipos de rolamentos. Então nós vamos aprender aqui como classificar o rolamento, tá legal? Bom pessoal, para a gente iniciar, nós podemos classificar os rolamentos de uma forma geral, tá? De uma forma geral, nós vamos aprender aqui a classificação dele de uma forma geral, depois a gente vai para o código dele, tá? Então nós temos aí que nós podemos classificar pela forma. Então nós temos o rolamento que é cilíndrico, tá? Então esse é um rolamento que ele é cilíndrico, a forma dele é cilíndrica. Nós temos o rolamento cônico, tá? Então ele é um formato cônico. E nós temos os rolamentos lineares, tá, gente? Lineares. Então, isso é quanto à forma, tá? Bem, né, sucinto. Então, aí eu tenho a classificação quanto à força aplicada. E o que eu tenho quanto à força aplicada? Eu tenho o rolamento radial. O radial, gente, a força aplicada, ela faz 90 graus com o eixo que vai ser montado nesse rolamento, tá? Então, radial, 90 graus. Lembra do pneu radial, tá? Axial. Axial, gente, a força aplicada, ela é paralela ao eixo montado no rolamento. Então, axial, paralelo, tá? E nos rolamentos axiais, ela é concêntrica, tá? O mesmo centro. Então, a maior parte, né, é concêntrica. Nós temos o rolamento de contato angular, tá, gente? O rolamento de contato angular, ele é um híbrido, tá? Tanto o rolamento de contato angular quanto o rolamento autocompensador, ele é um híbrido. A gente vai falar sobre isso, tá? O que é um híbrido? Consegue trabalhar com forças radiais, fazendo 90 graus, e com forças axiais, tá? Então lembre-se, rolamento de contato angular e o rolamento autocompensador, tá? Ele é um híbrido. E aí nós temos, gente, os rolamentos aí quanto ao elemento, que é o que mais, né, comercialmente é falado. Rolamento de esferas, tá? Rolamento de rolos cilíndricos, rolamentos de rolos cônicos, rolamento agulha, que é aquele de rolinhos bem com diâmetro bem pequenininho, tá? Rolamento, ele se divide aí, no geral, anel interno ou pista interna, anel externo ou pista externa, tá? O elemento girante, tá? A gaiola, que segura o elemento girante, a blindagem, em alguns casos, e a lubrificação, tá? Essas são a separação. Então, se eu tenho um 6.205, e aí vamos colocar umas letrinhas, né? Porque facilitar se pode complicar, né? Vamos colocar lá, 6.205, 2RS/C3. Vamos colocar assim? Então vamos lá. Então, vamos começar lá do final. C3, gente, C3 quer dizer que ele é um rolamento com uma folga interna para uma classe de temperatura acima de 100 graus. Então, você tem lá C3, aí você tem a tabelinha lá, temperatura de trabalho até de tanto a tanto que ele consegue trabalhar. Por quê? Porque ele tem uma folga interna, tá? Então esse é o C3. Aí depois da barra, 2RS. 2RS quer dizer que a blindagem dele é RS. É aquela blindagem mista de poliamida, né? Poliamida com parte metálica ali, mas a maior parte é a blindagem de poliamida, tá? Então, essa blindagem, né, RS, ela tem o 2 na frente porque é dos dois lados do rolamento.
Se fosse só RS, seria blindagem de um lado só. Então, 2 RS é a blindagem. Recapitulando, C3 a folga interna para alta temperatura, 2 RS é a blindagem dos dois lados de poliamida, aí depois eu tenho o 0,5. Esses dois últimos números, gente, você tem uma tabelinha, né, que eu, de cor e salteado, sei que é o anel interno tem 25 milímetros, mas tem uma tabelinha lá que 0,0 é 10, 0,4 é 20 e 0,5 é 25, tá? Para rolamentos rígidos de esfera. Então, você segue isso aí. E agora o 2. O 2 quer dizer que é uma classe do anel externo, tá? É uma classe de diâmetro do anel externo. Tem rolamentos que ele tem a classe 1, classe 2 e assim vai aumentando, tá? Então, quer dizer que você tem um eixo de 25 milímetros, né? Só que o anel externo ele está na classe 2, tá? E aí o que acontece? Quanto maior a classe, maior a força que ele suporta, tá bom? Então, aí depois do 2, eu tenho o diâmetro do anel externo que está na classe 2, é tabelado, eu tenho que procurar lá, tá? Eu tenho o 6. O 6, gente, é outra tabelinha que quer dizer que o rolamento, o número 6, caracteriza o rolamento rígido de esferas, tá? Então, aí, pelo código do rolamento, você consegue identificar muitas coisas. Você precisa saber isso aí de cor? Não, gente, não precisa, tá? É interessante que você, técnico, engenheiro, saiba o que significa cada um, mas não lembrar de cor, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Eu lembro de muitos, outros esqueci, mas alguns eu lembro porque trabalhei muito com isso, tá bom? Então, falamos um pouquinho sobre rolamento, gente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre montagem de rolamento, montagem e manutenção de rolamento. Então, não perca, não perca. Já vá lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixa o seu like aí que nós agradecemos muito. Nós vamos falar de elementos de máquina, depois a gente vai falar de CLP, comandos elétricos, vamos falar de muitos itens aqui na Terça Técnica, tudo voltado para montagem e manutenção, tá? De máquinas e equipamentos. Tá legal? Um abraço, até a próxima.